E aí, bora mergulhar nos bastidores da tecnologia? Hoje a gente vai desvendar os padrões de arquitetura que fazem as maiores plataformas digitais do mundo funcionarem. Se você já se perguntou como empresas gigantescas, tipo Amazon ou Netflix, conseguem lidar com uma complexidade absurda, essa análise é para você. Ok, vamos começar com essa imagem. Parece um verdadeiro caos, não é? Pois é, isso aqui é basicamente um mapa de como os serviços da Amazon se comunicam. Cada pontinho, cada linha é uma parte do sistema que precisa funcionar perfeitamente. Olhando para isso, a pergunta é quase inevitável. Como é que dá para gerenciar uma coisa tão imensa e interconectada? A resposta não é um truque de mágica, não. É uma filosofia, um jeito fundamental de pensar o design de software. Tudo começa, claro, com um bom plano, um projeto bem definido. E no nosso mundo, a gente chama isso de arquitetura de software. Pensa na arquitetura de software como se fosse a planta de um prédio. Sabe, ela define toda a estrutura, como os cômodos, que aqui são os componentes do software, se conectam, e como a eletricidade e a água, que seriam os dados e a comunicação, fluem por todo o sistema. E o princípio mais importante por trás das arquiteturas modernas de sucesso é exatamente este: dividir para conquistar. A ideia é que, em vez de construir um único prédio gigantesco e super complicado, é muito melhor construir vários prédios menores, especializados, cada um com sua função, e depois conectar todos eles de um jeito inteligente. E isso nos leva direto para um dos maiores debates da engenharia de software. De um lado, a abordagem tradicional, monolítica, e do outro, a abordagem moderna, de microserviços. E esse slide aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Olha só, à esquerda, o monólito. Um bloco único de código está tudo ali junto e misturado. Se uma partezinha falha, o sistema inteiro pode ir para o beleléu. Agora, à direita, os microserviços. A aplicação é toda fatiada em pedaços pequenos e independentes, que conversam entre si. É como poder trocar uma pecinha de Lego em vez de ter que reconstruir o castelo inteiro. Então, o ponto-chave é esse. Na arquitetura de microserviços, cada serviço tem uma única responsabilidade. Um cuida do pagamento, outro das recomendações, um terceiro da autenticação e assim por diante. Eles são independentes, rodam sozinhos e conversam entre si usando APIs, que funcionam tipo uns garçons, sabe? Levando os pedidos de um serviço para o outro. Mas como quase tudo na vida, essa abordagem tem dois lados. Ela traz umas vantagens incríveis, mas também cria umas complexidades novas que a gente precisa saber gerenciar. Vamos ver a parte boa primeiro. Com equipes independentes, a agilidade vai lá para cima e as entregas ficam bem mais rápidas. A flexibilidade também é um ponto fortíssimo, porque dá para usar a melhor tecnologia para cada tarefa. Se um serviço fica sobrecarregado, a gente escala só ele, otimizando recursos. E se um serviço falhar, bom, os outros continuam funcionando, o que deixa o sistema todo bem mais resistente. E para fechar, cada serviço cuida dos seus próprios dados, dando mais autonomia e segurança. Por outro lado, a complexidade não some, ela só muda de lugar. Agora, em vez de um sistema, a gente tem vários mini-sistemas que precisam conversar. Isso pode gerar lentidão na rede e exige uma infraestrutura bem mais parruda para gerenciar tudo. E manter a consistência dos dados entre todos esses serviços, esse é um baita desafio. Então, como é que a gente doma esse caos organizado? Usando alguns padrões de projeto bem inteligentes como os API Gateways e um outro com um nome bem divertido, BFF. O API Gateway é basicamente a porta de entrada da aplicação. Em vez de um cliente, tipo um aplicativo de celular, ter que saber o endereço de dezenas de microserviços, ele fala com uma pessoa só, o Gateway. E o Gateway funciona como um recepcionista inteligente que direciona cada pedido para o lugar certo. Esse diagrama aqui mostra isso direitinho. Os clientes, seja no site ou no celular, fazem uma chamada só para o API Gateway. Daí para frente, o Gateway distribui o trabalho internamente para os serviços de catálogo, de carrinho, de descontos, de pedidos. Fica simples para o cliente e organizado para o sistema. E ele faz bem mais do que só direcionar as coisas. O Gateway centraliza um monte de tarefa essencial, como autenticação, limitação de pedidos para evitar abusos e também o balanceamento de carga, distribuindo o tráfego de forma equilibrada. Isso deixa os microserviços livres para focar só no que eles fazem de melhor. E o BFF, ou Back-end para Front-end. Pensa nele como uma evolução do API Gateway. A ideia aqui é criar um back-end específico para cada tipo de cliente. Pensa bem, o aplicativo mobile tem necessidades diferentes do site, certo? Então, a gente cria um BFF para o mobile e outro para o web. A grande sacada aqui é que o foco muda para a experiência do usuário, entregando uma API feita sob medida para cada interface. Essa tabela resume bem a diferença. O API Gateway é genérico, focado na infraestrutura para todo mundo. Já o BFF é especialista.
O foco dele é facilitar a vida de quem está desenvolvendo uma interface específica, entregando os dados do jeitinho que ela precisa. Mas essa filosofia de dividir para conquistar não parou no back-end, não. Ela continuou evoluindo para conceitos ainda mais granulares, digamos assim. E aí a gente chega nos micro-frontends. E se a gente pegasse essa mesma lógica dos microserviços e aplicasse na interface do usuário? Em vez de uma aplicação de front-end gigantesca, a gente divide a tela em componentes independentes, cada um desenvolvido por uma equipe diferente. E se a gente levar essa ideia de dividir ao extremo? Aí chegamos nos nanoserviços. Aqui, a regra é ainda mais rígida. Um serviço deve fazer uma e somente uma coisa. Geralmente, ele tem um único ponto de acesso, o tal do endpoint, e executa uma única função. Simples assim. Mas por que usar uma coisa tão pequena? Bom, para tarefas muito específicas, tipo um cálculo matemático super complexo, a implementação é ultra simples, a tolerância a falhas é máxima, e eles podem ser executados só quando precisa, economizando recursos. É o auge da especialização. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se a tendência é quebrar o software em pedaços cada vez menores e mais especializados, indo de monólitos para microserviços e de microserviços para nanoserviços, qual será o próximo passo? Onde será que essa jornada de divisão e especialização na arquitetura de software vai parar?